Gostaria de convidar os autores a subir ao palco: Teresa Cárdenas, Afonso Cruz e Eliana Alves Cruz. Afonso Cruz é escritor. Afonso Cruz, Teresa Cárdenas e Eliana Alves Cruz. Apresentação realizada em 20 de julho no 12º FLI Araxá. A roda de conversa acontece em um palco elevado que possui 3 cadeiras intercaladas por 3 mesinhas que carregam copos com água e livros. O fundo é composto pelas cores tema do 12º FLI Araxá, azul, vermelho e verde, e um telão na parte esquerda. Este passa ao vivo a roda de conversa que era ao vivo filmada. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Teresa Cárdenas, uma senhora negra cujos cabelos não estão à mostra, pois leva na cabeça um turbante de tom vermelho. Ela traja vestido midi preto estampado com girassóis em tom amarelo, marrom e verde. A segunda pessoa é Afonso Cruz, um homem branco que não possui cabelos. Tem barba de tom grisalho. Ele traja blusa preta e calça jeans. A terceira e última pessoa sentada é Eliana Alves Cruz, uma mulher negra cujos cabelos de tom castanho escuro são todos envoltos em dreads que lhe estão presos na parte de trás da cabeça. Ela traja calça bege e jaqueta branca. Leva no pescoço uma echarpe de tom bege. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim as intérpretes de Libra, ora sendo uma mulher branca de cabelos presos e blusa preta, ora sendo uma mulher branca de cabelos claros, líseres, blazer preto. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se 12º FLI Araxá. Que as nossas nações podem fazer por intermédio das letras. Bom, boa noite. Eu pido para você um pouco de paciência, porque eu falo portunhol, não consigo ainda falar português. E, bom, eu sou uma mulher negra, cubana, muito linda. Muito linda. Muito linda. Mas isso conheci só agora. Em minha infância eu não sabia que era tão bonito, né? Tenho 3 filhos, tenho uma neta. E este cor é o cor da paixão, né? Da vida e também da sangue dos meus, né? Eu gosto também este vestido que é de México, né? Eu sou pisciana, então eu mesclo tudo. Eu não tenho limite, eu não tenho fronteiras para nada. Eu combino como eu quiser e quase sempre fica bem. Estou bonita, né? México, Cuba, Brasil. Mas este vestido para mim representa a oscuridade da noite, que é fecunda, né? Que é fértil, que é hermoso, que tem tanto que ver comigo, com minha pele. E também a luz, né? Porque na noite, geralmente é quando escrevo, né? E essa luz, né? Da literatura, do amor, vem a mim com muita mais frequência à noite. Então, estes girassóis em espanhol, em português? Girassóis. Igual. Tem que ver com isso também, né? Dizia que eu tenho uma neta que tem um nome espanhol, mas nós tivemos a oportunidade de que uma amiga de Nigéria diera para ela um nome Yoruba. Ela se chama Ayomide, que significa alegria chegou. Eu tenho também um nome africano que foi dado para mim por uma descendente direta de escravizados. Meu nome africano é Macucupé. Tá? Eu sou Macucupé e quero dar graças, né? Obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Falei muito.
Bom, boa noite. Obrigado pelo convite e pela vossa presença. Então, eu sou português, branco, tenho um penteado invisível, barba, 52 anos, tenho mais 3 anos do que a Revolução Portuguesa, que acabou com a ditadura, portanto vivemos há mais tempo agora, há mais 5 anos em democracia do que vivemos em ditadura, que foi a ditadura mais longa da Europa do século XX. Uso agora uma t-shirt, normalmente uso t-shirts e ténis ou botas e calças de ganga. Então vamos lá, literatura. Afonso, eu li um livro seu que eu achei genial, né? Que é aquela coisa do utilitarismo e de uma distopia e de se falar da arte como algo que vira uma mercadoria. Eu achei isso uma forma muito divertida e, ao mesmo tempo, muito ácida, né, de se falar de algo que é do nosso tempo, que é muito contemporâneo, que é como se dá o consumo da arte, o consumo da poesia, o consumo das escritas. Eu acho que vocês deviam ler, que é quando as famílias compram poetas como se fossem pets. Então, você vai à loja e você compra um poeta. Eu gostei daquele que é careca, que tem óculos e que é corcunda. Eu achei tão sensacional. De onde veio essa ideia? E, reforçando a pergunta, né? Como é que essas diferentes realidades, Cuba, Portugal, Brasil, como é a arte, como a arte pode conversar e pode sair desse lugar do utilitário? Bom, este livro nasceu de uma preocupação generalizada em Portugal, porque, a certa altura, tivemos mais um péssimo governo, que é algo que se repete com alguma insistência em Portugal. E este governo, uma das primeiras medidas de austeridade, porque era a ideia à época, foi acabar com o Ministério da Cultura. Mas, olha, a gente nunca viu isso aqui, verdade, gente. Verdade. Isso nunca aconteceu conosco. E como vocês sabem perfeitamente o que é que isso significa, porque, na realidade, a única coisa que se está aqui a afirmar é apenas um statement contra a cultura, porque não se está a poupar dinheiro, ou seja, manteve-se a Secretaria, no nosso caso, a Secretaria-Geral da Cultura, e, portanto, o investimento manteve-se igual, e esse investimento, devo dizer, que é ridículo, e, portanto, mesmo que se tivesse cortado o investimento na cultura, não se iria poupar absolutamente nada. E, portanto, a única coisa que esta medida era uma encenação para as pessoas, portanto, a dizer nós estamos a cortar alguma coisa. E o que é que nós vamos cortar? Nós vamos cortar com a única coisa que poderia tirar um país da crise, que é a cultura, porque se o país está em crise é precisamente porque os empresários não têm cultura suficiente para se modernizarem e para ultrapassarem as crises e, portanto, é sempre uma questão de cultura. Isto por um lado. Depois, essa tal encenação deve-se a esse investimento de 0,1% na cultura em Portugal, que sistematicamente tinha vindo a aumentar até 2006 e estava nos 0,4% e que de repente baixou para os 0,1%. E o que me choca, sobretudo, é que em Portugal se fizeram 3 estudos sobre o impacto da cultura na sociedade e gerava mais dinheiro do que a hotelaria, do que a restauração, do que as várias indústrias portuguesas que são bandeiras nacionais, como o têxtil e o calçado, e além de gerarem mais dinheiro, também geravam muito mais emprego. E, portanto, não só é uma encenação, como é só uma encenação, é uma demonstração de total ignorância sobre o impacto que a cultura tem. Nestes temas, normalmente fala-se muito do Guggenheim, porque o museu foi construído em Bilbao. Bilbao era uma cidade sem muito interesse turístico, ou com nenhum interesse turístico, e o Guggenheim foi construído e pago em poucos anos.
em 4, 5, 6 anos o Guggenheim estava pago e a partir daí era só lucro. Curiosamente, nunca se fez um estudo sobre o impacto que o Guggenheim tinha em termos secundários, ou seja, as empresas low cost de aviação que ganham dinheiro a levar as pessoas ao Guggenheim, todos os ônibus que passaram a fazer esses trajetos também, os serviços, a hotelaria, a restauração, as lojas de souvenirs, etc., os táxis na cidade, toda a gente passou a ganhar dinheiro com o Guggenheim, toda a gente passou a ganhar dinheiro com a cultura. Isto era uma coisa muito importante para ser dita na altura e, portanto, criei uma caricatura do que seria uma sociedade mais ou menos distópica em que as pessoas só pensam no lucro e, como tal, os artistas, nomeadamente os poetas, portanto, as pessoas podem ir a uma loja, mas podem comprar um artista plástico, um pintor, por exemplo. A família opta pelo poeta porque a mãe acha que são mais limpinhos, não sujam tanto com as tintas e, portanto, preferiu um poeta a um pintor ou um escultor. Mas então era para demonstrar também o valor a importância de facto daquilo que não é à partida lucrativo, porque a arte não visa o lucro, não é uma ferramenta para o lucro, mas tem, por consequência, lucro. E, portanto, mas não é... Um paradoxo, né? É um paradoxo, sim, mas não é uma... Ou seja, nós confundimos muito o utilitarismo, aquilo para que uma ferramenta serve, com o seu valor. E a ferramenta não tem valor nesse sentido. A ferramenta tem valor na consequência que ela gera. Portanto, em algo ulterior, por exemplo, eu compro um martelo. O martelo é uma ferramenta, mas o que é importante no martelo não é o martelo, é o quadro que ele pendura. O quadro é que é importante. O que é importante é a estante que eu monto para pôr os livros. Isso é que é importante, não é o martelo. O martelo é só uma ferramenta para isso. O quadro não, o quadro tem um valor, uma razão em si mesmo. E estas coisas que têm razão em si mesmas são aquelas que nós, de facto, mais valorizamos e que são mais importantes para nós. E não é de menos falar, por exemplo, da amizade. A amizade normalmente não tem nunca nada a ver com o lucro. Ou seja, ninguém ganha um salário para ser amigo de outra pessoa porque isso não é considerado amizade. Da mesma maneira que normalmente não ganhamos dinheiro com o amor porque isso também é considerado outra coisa. Normalmente chama-se prostituição. Mas é outra coisa. E, portanto, estas são, de facto, aquilo que são as coisas que realmente valorizamos e que não dão dinheiro. Algumas até servem apenas para perdermos dinheiro, como as férias, por exemplo. Nós gastamos dinheiro nas férias. Não ganhamos dinheiro com as férias, mas é por isso que são muito importantes. Portanto, não é o carro que nos leva à praia, é a praia que depois... O estar na praia que é importante. Pois então, e nesse teu livro tem uma passagem que eu achei interessante, que é o seguinte: o comprador pergunta, ele não é comunista? Aí o vendedor diz, né? Não, é necessário que eles tenham um pouquinho de revolução, porque não tem graça se não tiver um pouquinho de revolução. E esse pouquinho de revolução, então eu passo para Teresa Cárdenas, porque, Teresa, eu estive lá em Cuba também esse ano. Foi a minha primeira vez, a minha estreia no teu país. E a gente entende, né? A gente cresce aqui vendo como a cultura é algo, é um patrimônio para Cuba. E quando a gente está lá, a gente vê como isso foi uma construção de muitos anos e que realmente é um valor para a população. Na tua obra, no que você escreve, aonde está essa pitada de revolução que o artista precisa ter para ter valor de compra, como diz o personagem do Afonso? Bom, primeiro, tenho que lembrar um sucesso lá por 1990, quando foi aquela crise tremenda na Cuba, né, economia, quando caiu a União Soviética e demais, né? Todo mundo estava tão preocupado e Fidel saiu e falou: o primeiro que há que salvar é essa cultura. Essa foi uma frase emblemática das tantas que ele tem, né? E a gente ficou um pouco como, né? Está a economia, está a agricultura, estão tantas coisas, é a cultura, porque a cultura é o alma da nação, né? E bom, em referência ao que você me falou agora, você sabe, porque você estuvo lá,
e viu os livros são bem baratos, né, econômicos. E lá realmente a política editorial é forte, né, mas temos um problema muito grave, que são os problemas do embargo, né, embargo econômico. E temos muitos escritores, temos muita gente trabalhando muito duro, mas não conseguem publicar. Você imagina ser um escritor e não ter papel, uma folha de papel para escrever, né? Ou você não ter uma computadora, né? Ou você não saber quando sai um livro. Eu tenho livros lá em Cuba com 10 anos esperando para ser publicados, porque não há recursos, né? Tem que fazer os livros primeiro viagem muito largo a Colômbia ou algum país, né, que se ofereça a fazer a edição e logo trazer esse livro a Cuba. É muito caro, né? Então é bastante complicado. Não sei se você viu na Feira do Livro, que estava dedicado ao Brasil este ano, e não havia muitos livros. Haviam alguns livros velhos, né, porque são livros que pertencem ao estoque de armazéns, né? Então é muito difícil a publicação, essa publicação atual, né, dos escritores, dos poetas, mas é em todas as artes igual, né? É muito duro, é muito triste também, né, ter essas histórias esperando para sair, os leitores esperando por tuas histórias e não conseguir, né? Mas no que você escreve, no teu conteúdo, nas histórias que você traz, você acha que tem esse caráter disruptivo, ou seja, há alguma coisa ali para inquietar, ou Sempre. o que te interessa provocar? Sempre, sempre. Você sabe, você me conhece, né? E uma das motivações minhas sempre ha sido trazer a los livros a presença negra, né? Essa presença invisibilizada também em Cuba, não é um problema do Brasil, de outros países de Latinoamérica, onde há presença africana e, sin embargo, estão invisíveis, não se veem. Então, em Cuba também acontece. E essa é uma das minhas missões, mais que provocações, né? De trazer esses rostros tão parecidos ao meu, à minha família, que eu não via, né, quando era criança, e trazê-lo e mostrá-lo e dizer, esta é a história, estes são os personagens, né? Porque antigamente não, pouco, bom, 20, 30 anos, né, era muito difícil encontrar estes personagens como protagonistas, né? Como protagonistas em livros para crianças e jovens, por exemplo, né? Você pode contar com os dedos de uma mão quantos personagens você pode encontrar em los livros para crianças e jovens em Cuba, né? Então, isso contribuiu para mim fazer uma missão de resgate, né? Digamos, desses personagens, trazê-los e mostrar suas histórias. E mostrar que a escravidão não é a origem de nosso povo, mostrar que não tivemos culpa dela, né? Que merecemos conviver em todos os espaços, também na literatura, também em los livros. Porque, como eu, há muitas crianças pretas que não se encontram em los livros, né? E, no caso meu, era muito difícil, quando era criança, né? Em los livros, por exemplo, de história, que só apareciam essas imagens que tanto conhecemos dos escravizados, né? Quase nus, né? E era motivo de risas, né? Em meus companheiros, né? E era muito triste para mim que só minha representação, né, fora dessa maneira sumisa, dessa maneira, digamos, tão violenta, né? Então, bom, essa é minha motivação, essa é minha missão, digamos, minha tarefa. Eu me descrevo também como a mãe preta que escreve, né? E escrevo para as crianças de hoje, negras, brancas, mestizas de todas as cores, para meus filhos também, e para aquela menina, para aquela Teresita que eu fui. É isso. Afonso, Portugal. Portugal para o Brasil, né? Para além das questões históricas e dos laços e do idioma,
é um desafio para a gente, né? E a gente fica olhando o que hoje te instiga em Portugal, o que hoje você gostaria, você quer falar para as pessoas do teu país, e o que você acha que deve extrapolar essa fronteira? Bom, eu não sei se quero falar para as pessoas do meu país. Na verdade, eu não gosto nada das ideias da ideia de nação. Acho que as fronteiras são uma invenção antidemocrática que impede a liberdade dos povos, a mobilidade dos povos, etc. E por isso acho que hoje em dia que algumas pessoas se podem mover. Chegámos a este ponto, a um ponto bonito, ainda com todas as crises e flutuações que temos vivido, a este ponto bonito de poder mais facilmente conhecer o outro, viajar e começar a olhar para nós à distância também. O que nos faz muito bem, deixar-nos estar orgulhosamente sós, como se dizia durante a ditadura em Portugal. E essas variantes são muito importantes, porque obviamente criam diversidade e os meus livros raramente, às vezes passam-se em Portugal por uma questão de conveniência, não por um desejo qualquer identitário ou de uma relação de afeto que também tenho com a geografia, mas sobretudo, por exemplo, o Vamos Comprar um Poeta não está localizado, ele não existe numa geografia, não existe num lugar, porque é um livro que fala de uma ideia e essa ideia poderia ser colocada em qualquer lugar. Agora, ultimamente tenho escrito sobre geografias e sobre lugares, mas não sobre Portugal. Ou seja, as minhas últimas novelas, uma passa-se na Cochinchina, portanto foi o primeiro território que eu decidi escrever como tema, e a Cochinchina nós utilizamos como uma expressão para algo que está mais longe do que o lugar mais longe, portanto é um meta-lugar, e foi por isso um tema que a mim me é caro, que tem que ver com a própria distância, com a recepção ao outro, como é que nós lidamos com os outros. E já agora gostava de dizer que a Cochinchina existe de facto, não é uma palavra inventada, é um território cuja nomenclatura deixou de ser usada a meio do século passado, e é um território que fica entre o Camboja e o Vietnã. E o Vietnã significa literalmente China do Sul, ou Sul da China, e foi em tempos pertenceu à China. E havia uma cidade nesse território que soava a Cochin, e porque era muito parecido com uma cidade muito mais conhecida, que era Cochin, da Índia, passou a ser chamada aquela Cochin da China, e ficou Cochinchina. Mas enfim, depois escrevi sobre Berlim, sobre a criação do Muro de Berlim, porque também é um momento histórico com pouca literatura. Portanto, o momento iconográfico é a queda. A queda, de facto, foi um momento crucial do século XX europeu, mas a construção do muro, nós escrevemos muito pouco, sabemos muito pouco e falamos muito pouco. E é também um momento fundamental da história, neste caso num sentido negativo, numa péssima direção. Depois, agora vou publicar este ano passado no Chile, porque estive lá durante os protestos de 2019 e passei por ali umas experiências de quase morte, duas delas, uma às mãos dos carabineros e outra depois num acidente. E tenho dois a meio, um passado em Timor e outro passado na Palestina, e estou a escrever esse da Palestina há muito tempo. Infelizmente, com o que se está a passar neste momento, tornou-se um pouco desatualizado em termos sociopolíticos, mas isso não quer dizer que os problemas genéricos e tudo aquilo que falo, ou que comecei por escrever, não se verifiquem agora. Ou seja, eu acho que a literatura tem um lado que é universal. Há uma parte... A Virginia Woolf tinha uma expressão que eu adoro, que é granito e arco-íris. E ela utilizava a expressão para os biografados.
dizia que todo o biografado tem uma parte de granito, que são os factos. E essa, podemos dizer que são as coisas comuns, todos concordamos. Mas tem uma parte de arco-íris, que é a sua personalidade. E essa, enfim, é muito mais subjetiva, muito mais ambígua, e portanto tem muito mais que ver com a individualidade, etc. Mas existe também esse fundamento comum, e que a literatura traz como... Ou seja, qualquer livro tem subjacente esse granito, esse lugar comum onde nos encontramos todos. E é um pouco como... Quando nós detectamos uma emoção, nós percebemos que essa emoção é universal. É um pouco como quando nós estamos a cozer arroz, nós não vamos experimentar um bago, podemos experimentar um bago, não é? Mas não vamos experimentar todos os bagos para ver se estão cozidos, não é preciso. Nós experimentamos um bago e sabemos que todos os outros estão cozidos e percebemos que o grau de cozedura é comum a todos os bagos de arroz. E quando experimentamos uma emoção na literatura, nós percebemos que aquela emoção não é típica de uma pessoa isolada, ela é típica da humanidade e é comum à humanidade. E, portanto, já não precisamos experimentar todos os grãos de arroz para perceber que estamos a falar de uma coisa que é comum a todos nós. E a literatura trata disso muito bem. É um exercício de alteridade, é uma maneira de nos colocarmos no lugar dos outros e, sobretudo, é um ginásio de emoções, porque nós não temos maneira de treinarmos as nossas emoções se não for através das artes. Porque não é um tratado de história, não é um livro de filosofia que nos trata, que nos mostra determinadas emoções, que nos coloca em lugares de empatia, etc. Mas a literatura tem esse poder e pode fazer isso por nós, e por isso é também um instrumento importantíssimo para esta coesão, conectividade e ligação entre seres humanos. Nossa, muito legal. Só contextualizando aqui para você, né? Eu fui jornalista e trabalhei com esportes, então eu viajava muito. E eu escrevi, esse livro aqui, eu escrevi assim, como é que é aquela música? Um amor em cada porto. Em cada porto. Eu escrevi no aeroporto, eu escrevi na rodoviária, eu escrevi com muito conforto, com nenhum conforto, com uma tomada sem tomada, à mão, ditando em algum gravador, em alguma coisa. Eu escrevi esse livro em todos os lugares do mundo. E foi um exercício muito interessante, porque ele é uma história muito minha, muito única. É uma história da minha família, romanceada do meu clã, enfim, desde o século XIX, uma saga, né? E foi importante esse exercício geográfico de estar longe de casa, né? De estar longe do meu território. Esse olhar para você mesmo, mas a distância é um exercício incrível, né? De você se olhar. É como se a gente estivesse no alto de uma montanha, olhando embaixo, você consegue... Uau, estou vendo uma paisagem aqui, né? Teresa está no Brasil desde... ano passado, mas eu estou viajando e voltando a Cuba. Sim, mas você está aqui. Uhum. E como é o seu processo criativo com essa distância territorial? O que é universal no que Teresa Cárdenas escreve, à distância desse lugar que tem embargo, que tem todo esse valor com a educação, com a cultura, mas que também sofre muito com as carências materiais? Como é estar aqui escrevendo sobre essa realidade e histórias que se conectam com essa realidade? Bom, primeiro para mim foi uma surpresa, né? Porque a vezes temos a ideia que não conseguimos escrever fora do nosso entorno, né? Do nosso país. E eu tinha essa ideia que não ia conseguir escrever, mas sim consegui. E aí me di conta que a literatura é algo que vai comigo, dentro de mim, que me salva, que me dá missões da vida, que me dá alegria, né? Que me dá também muito dor, que me dá compromisso, responsabilidade. E eu sou uma cidadã do mundo, né? Não importa onde eu esteja, a literatura está comigo. Meu processo criativo é uma bagunça, como você fala. Eu sou mãe que escreve, né? E tenho 3 filhos. A vezes eu he escrito livros e meus filhos estão jogando bola por cima de mim. E eu quero, mas não, porque tenho que terminar. Eu terminei um livro, Meu Avô Tatanene, dessa maneira, né? Meus filhos jogando em cima de mim e eu escrevendo. E quando pus o ponto final,
minha filha convulsionou. Ficou no chão. E para mim é muito difícil encontrar esse momento, né, de solidão, esse momento de silêncio, esse momento bom para escrever, né? Por isso escrevo onde seja, né? Escrevo no banheiro, escrevo comendo, escrevo com meus filhos, jogando sobre mim. Mas o importante é escrever e manter-me sacando todas essas histórias que me habitam por dentro, né? Porque se não saco essas histórias, me volvo louca, né? Doida, né? E isso é um exercício também de sanação da escritura, né? Um exercício de sanação, de cura, de sanar minha alma, né? Há tanta coisa que temos que escrever ainda, né? Eu tenho mais livros sem publicar que publicados. E tenho muita coisa, e a la vez escrevo 3 ou 4 livros. E tenho uma novela que estou escrevendo desde 2014. 10 anos já, né? E ainda tenho medo dela, né? Então é assim, não? E escrevo alguns artigos, e escrevo poesia, e escrevo contos, e vou para a novela, e assim salto de um em outro, mas tenho que continuar com essa palavra perene, né? Sobre mim, dentro de mim, saindo, habitando-me, alimentando-me, né? É isso, né? A literatura é algo que me abriga, é como um casaco, falam você? Como um casaco, né? A vezes tenho calor e quero tirar a ele no chão, mas ele vem gentil sempre e volve a abraçar-me, né? Porque eu não sei fazer outra coisa que escrever, né? Eu sempre falo que é uma maneira muito gostosa de ganhar-me feijão, o alimento, né? Eu não sei fazer outra coisa. Talvez actuar um pouquinho, talvez acreditar que posso cantar, que bailo, que bailo, né? Mas eu não sei fazer outra coisa que abrigar as histórias. Meu primeiro amor, lembrando a Renato a hora que falava, meu primeiro amor foi um livro. O primeiro homem que eu me levei à cama, com 15 anos, foi César Vallejo, né? Então, esse é um mundo tão grande, tão poderoso para mim. Eu morava com minha mãe, dormia na mesma cama, éramos muito humildes. Minha mãe só chegou até 3º grado na escola. Muitos de meus familiares só sabiam escrever seu nome, nada mais. E eu era como um bicho, falam vocês? Estranho. Esta menina se vai volver louca, né? Porque eu estava todo o tempo lendo, né? Inventando histórias, volvendo doida todo mundo em minha casa com minhas histórias, né? Mas eu agradeço muito, né? Agradeço muito a literatura, porque ela também me salvou. Ela foi aonde eu estava e me sacou. Agradeço muito a literatura. Ela e eu somos amantes. A literatura é minha amante. Que lindo! E, Afonso, como é o teu processo? Como é que você escreve? O que te captura? O que você está escrevendo agora? Dê spoilers, por favor. Além desses livros passados em geografias, eu também gostava de dizer, eu não tenho computador. Não tenho computador há muitos anos. Você escreve à mão? Não. Escrevo faço tudo num tablet, isto é, edito fotografias, ilustro e escrevo num tablet com a ajuda do celular. Portanto, isso permite-me ter sempre o escritório comigo. Portanto, se eu estiver na fila do supermercado e me lembrar de alguma coisa, posso escrever. Nesse caso, escrevo no celular, mas se estiver no avião, posso escrever no tablet. Se estiver noutro lugar qualquer. E, portanto, não tenho propriamente uma mesa especial para escrever, uma hora especial para escrever. E enquanto a literatura for nossa amante, ou seja, nós tivemos paixão pela literatura, enfim, eu não vejo
qualquer interrupção e não consigo imaginar um trabalho das 9 às 5. E eu até costumo dizer, se eu estiver apaixonado, vamos dizer, eu estou apaixonado pela Maria João, mas eu não estou apaixonado pela Maria João das 9 às 5, com intervalo para almoço. Chego ao almoço, agora deixo de pensar na Maria João durante 1 hora enquanto estou a almoçar, depois saio às 5 e deixo de pensar nela. Não, estou sempre a pensar nela porque é uma paixão e, portanto, é normal que passe muito tempo com a literatura. Também me deitei com muitos escritores, muitas escritoras, e e tem sido uma ótima vida graças a isso, porque também fizeram de mim, ou criaram em mim uma pátria muito mais importante do que a minha geografia. E, portanto, eu sou muito mais feito sei lá, do Chico Buarque e da Simone Weil ou do Dostoiévski do que sou do Alentejo, onde vivo há 16 anos, por exemplo. Gosto muito de viver lá, mas é circunstancial e não me forma enquanto ser humano propriamente. Mas esse dado cultural, esses dados culturais, essas vezes que nós nos deitamos com os livros, sim. Nossa, isso é... Nós nos deitamos com os livros. Eu tenho uma história engraçada. Foi uma moça fazer uma entrevista comigo, foi lá em casa, né? Aí um caos. Eu tenho um cachorro caramelo, eu tenho um filho de 24 anos, uma filha de 17, a casa estava caos. Na esquina da minha casa tem um samba que não para nunca. Não para nunca. Tereza é minha vizinha. Não para nunca o samba. E aí ela chegou e falou assim, não, vamos ao seu escritório. Aí tem uma mesinha assim, no meio da sala, com o computador aqui e a televisão ligada. Eu falei assim, não, aqui é meu escritório. Ela, você escreve aqui? É aqui que você escreve? É aqui que eu escrevo. Aí estava ligado na Globo News. Aí estava lá, não sei o quê. Aí eu não, tá. Aí eu sentei, aí daqui a pouco comecei a discutir com a televisão. Ela, mas como é que é isso? Você está discutindo com a televisão e escrevendo ao mesmo tempo? Existe um mito, né, assim, de, sei lá, acho que o audiovisual criou essa imagem do escritor que se isola, do escritor que sai do mundo para criar. A gente já viu que a gente jogou isso aqui por terra, né? A gente não... Também deve haver. Também deve haver, tem o seu lugar. Eu não sei se eu adoraria, não, né? Eu acho que eu não sei, eu preciso estar no fluxo da vida para escrever. Mas tem uma coisa bonita que eu acho, né, falando sobre essa coisa de território e de universalidade, que é uma realidade, né? Para nós, principalmente para nós mulheres negras, essa vida da escrita, ela era algo muito distante durante muito tempo. Foi uma coisa muito distante durante muito tempo. E hoje eu vejo assim uma conexão, né? Está para chegar aí a Maia, né? Que é porto-riquenha, tem Conceição, tem uma costura sendo feita com pessoas em outros continentes dessa mesma diáspora. Como é que você, Tereza, vê todas essas nações que, de repente, é como se uma constelação, né? Como se, sei lá, uma conjunção astral e as pessoas começam a se reunir outra vez, tendo a escrita como a sua pátria? Eu acho que tem que ver com aquele desejo ancestral de voltar, né? Voltar de onde nós vimos. É muito interessante porque tanto sua escrita como a de Conceição, como a de Fuchi Nzinguila, não sei se conhecem, uma autora sul-africana, como Mayra Santos Febres, puertorriqueña, como, não sei, Mari Grueso Cruz, de Colômbia, como muitas autoras de Venezuela, por exemplo. Temos esse ponto de contato, né, esses cruzamentos em nossa literatura. Eu tenho um poema que se chama Esos Poemas, né, que falam disso, que fala de que nossas literaturas parecem escritas por uma só mão, né, uma mão negra, feminina, né, e são as mãos de nós, são nossas histórias, né, que em algum momento, né, da história se cruzam, né? E a vezes as pessoas, por exemplo, eu tenho um livro que se chama Cartas a Minha Mãe, e as pessoas me falam, esse livro me recuerda tanto o color púrpura, esse livro me recuerda tanto não lembro,
a outra autora americana, não sei se foi Toni Morrison. Esse livro Alice tem Walker, Toni Morrison, sim, tanto. Zora Neale. E eu fico assim porque não li, né? E é minha voz entrelaçadas com as vozes dela, né? E tem o mesmo som, o mesmo ritmo. Essa aquella escribidencia, ¿no? Esa que es la de Concepción Evaristo, escribivencia, ¿no? E essa é aquela que eu falo também, que é a escrita da memória, né? Então, hoje, na tarde, eu estava quase pensando nisso e rindo, não? Porque antes, para mim, a memória era só onde ficaram meus sapatos, onde ficou minhas chaves, onde ficou aquela coisa quando eu era criança, né? Mas agora me dou conta que a memória é algo mais poderoso, né? Que é a que te faz, né? Lembrar coisas e escrever coisas que você não ha experimentado. São coisas que han sucedido há cientos de anos, em séculos passados, né? E, sin embargo, vêm escritas por sua mão como se sucediera agora, aconteciera agora. Passa comigo, passa em Aguon Baba, não sei se conhecem meu livro, Aguon Baba. Vou fazer um pouquinho de promoção, né? Já não tenho avó. Então, Aguon Baba, né? Acho que está ali. E é um livro, Aguon Baba é um término yoruba que significa los que se fueron, os ancestrais, né? Bom, em este livro los trae de volta e me falam, e eu falo, e hacemos um triângulo, né? No passado, presente e futuro, nestas histórias destas pessoas que eu não tenho dúvida nenhuma que existiram. Ainda bem que eu não conheci. Não tenho dúvida nenhuma. E é muito interessante esse exercício, né? Da mesma escrita. Como eu aprendo, é uma retroalimentação, né? Porque quando começo a escrever, eu não sei como vai terminar, né? Eu sei que tenho uma história ali que vai descer até mim, mas eu não sei. Você tem que develar, você tem que desnudar em frente à minha história, os personagens. Você sabe que os personagens me falam, né? Você sabe que eu escuto os personagens, não estou doida, né? Eu escuto o que os personagens falam, né? E a vezes eu intento retomar o controle, mas é o que eles querem, né? E acontece muito, eu sempre falo também que a escritura é um exercício espiritual, né? Porque me assistem muita gente falando e contando-me suas histórias, né? Neste livro, precisamente, detrás, na parte final, eu boto obrigado a todos os que me contaram suas histórias, né? E agora, aqui no Araxá, quero pesquisar, eu estou em el hotel Plaza Inn e eu tive uma experiência na noite muito interessante. Eu geralmente acordo às 3, vocês sabem essa história de acordar às 3h30 da madrugada, né? Mas aqui no Araxá acordei às 12h34. E acordei. Eu senti que alguém... Eu sou friolenta, né? E eu tapo com tudo em cima. Mas alguém sacudiu, pulou e me fiz assim. E você sabe essa coisa de quando você está dormindo e você quer despertar e não consegue. E despertei. E eu comi algo, caiu mal. Deve ser outra coisa. Quando você tem pesadelo, o que você faz? Volta ao outro lado, né? Eu voltei. Dormi. E de novo, né? E eu pensei, aqui acontece algo, né? E comecei a perguntar, mas ninguém sabe a origem desse prédio. Mas é algo interessante para mim, porque não só os personagens me falam também os entornos. Já estamos aqui no plano, mas me falam também os entornos, né? Os lugares, né? E para terminar, só senti que me fizeram assim.
aqui no centro da frente, eu volvi a acordar. Eu tive essas 3 experiências ontem em meu quarto, lá em el hotel. Eu vou averiguar que coisa é, vou pesquisar, né? Eu acho que há uma história interessante por ali que eu posso contar, né? Olha, mas o sobrenatural, né? Tem uma autora, chama Miriam Alves, e ela diz assim, para muita gente é realismo fantástico, para nós é só realismo. Porque também tem uma historinha para contar aqui em Araxá. Araxá é o lugar do babado, hein? É o lugar do babado. O que aconteceu? Eu e meu TDAH, minha agitação, me enfio em um monte de coisa. E aí uma amiga me perguntou assim, você não quer participar de uma exposição como artista plástica? Eu falei, oi, mas eu não sei fazer o ó com um copo, gente. O desenhista é meu marido, eu não sei. Não, a gente quer muito, enfim. E aí o tema da exposição é arquivo. Pode ser o arquivo pessoal, arquivos públicos, eu escolhi o arquivo não sei se vocês conhecem a coleção da Teresa Cristina, dos condenados do século XIX, são álbuns de presos presidiários do século XIX, um período, e só tem 2 mulheres nesse álbum. Tem a foto da pessoa, a pena, data, alguns têm um crime, outros não, alguns dizem como morreu, outros não. Eu escolhi essas 2 mulheres. Falei, vamos libertar essas pessoas? Quase 200 anos passaram. Que sentido tem uma pessoa que foi aprisionada num país onde a escravidão era oficial e vigente, as pessoas eram aprisionadas anyway. Se ela estivesse fora da cadeia, ela estava aprisionada. Então, o que levou essas pessoas para lá? E aí fui olhar, né, essas 2 pessoas. Vamos colocar num cartão postal, num álbum de família. E vamos escrever uma cartinha para elas. Como fazia antigamente, né? Antigamente, foto era cartão postal e tinha um espaço para escrever atrás, uma dedicatória. E aí eu falei, para uma eu vou escrever uma carta para a família, para outra eu vou escrever uma carta pessoal, para uma pessoa, uma avó, falando para a neta, querida minha netinha, nananana. E aí escrevi o texto e mandei para a moça, né, que me convidou. Ela começou a chorar, ela falou assim, a minha avó foi aprisionada. A minha avó foi aprisionada, ela era inocente, e quando ela saiu da cadeia, ela foi morar na rua. E eu comecei a estudar encarceramento feminino por conta disso. Quem foi que me contou essa história? Eu não sabia nada sobre isso. Então, eu acho que a literatura, a arte, de um modo geral, para mim, né, é como se a gente ligasse um dial, né? Como se você girasse uma frequência e você entra naquela frequência do mundo e capta alguma coisa e escreve aquelas coisas e elas dizem, são cartas para alguém. Alguém pega essa mensagem, mesmo que você não tenha a menor intenção de fazer isso, né? Para quem vocês escrevem? Mais uma vez, né? Olha eu insistindo. Bom, enfim, é uma pergunta que se faz muitas vezes e a resposta também não é muito simples, porque, bom, eu escrevo para os outros, porque senão não publicava, não é? Deixava na gaveta ou nos ficheiros, agora são ficheiros, já não há gavetas, os escritores já não têm gavetas. Mas portanto, essa parte é muito importante. Portanto, há aqui um lugar de expressão da arte que é comunicar. E, portanto, parece-me um lugar importante o da comunicação, por um lado. Por outro, há a questão, quando respondemos que escrevemos para os outros, parece que estamos a escrever para vender aos outros, ou seja, para nos tornarmos um escritor relativamente comercial, porque quer chegar às pessoas. E aqui há 2 coisas que eu tenho em consideração. Uma, que é, sim, eu quero chegar ao máximo de pessoas possível. Isso é verdade. Por outro lado, há outra questão que também é essencial para mim, que não será para outros escritores,
que é, eu não vou adequar o meu discurso ao gosto popular, isto é, eu não escrevo mudando aquilo que quero escrever de acordo com o que o público quer ler ou ouvir, é outra coisa. Ou seja, e nesse sentido, eu não penso numa multidão, eu penso num amigo. E, portanto, quando penso no meu público, eu imagino um amigo ao meu lado e que, se eu estivesse a falar com ele, o que é que eu diria? E não numa multidão, porque a multidão é isso, acaba por ser uma coisa amorfa que acaba por diluir o nosso discurso, e nós temos também, eu pelo menos, e muitos escritores, eu creio que compartilham este sentimento, têm um dever ético, não deontológico, não é a mesma deontologia de um jornalista que tem de dizer e cingir-se à verdade factual, não é isso, mas à sua verdade. E, portanto, eu não... Exatamente como um jornalista, eu tenho de contar a minha verdade, não a verdade dos factos, que me é exógena, mas a verdade que quero transmitir e quero contar. E, obviamente, e este também é outra questão fundamental, é que a maior parte dos escritores abomina a falta de subtilidade, ou seja, ser pornográfico, ser obsceno, abrir a porta e mostrar logo a cena sexual. Não, nós temos uma relação erótica com a literatura, nós vamos abrindo a porta devagarinho, até à exposição final, mas é uma coisa lenta. E, portanto, nós vamos mostrando aos poucos. O R. de Luca tem uma imagem muito bonita a respeito disto, que ele compara aquela senhora no circo que está num alvo e há um atirador de facas. E a literatura não é acertar na mulher. Não é tirar uma faca e acertar na mulher, é falhar aquela senhora que está ali no alvo. E eu vou falhando, e à medida que vou falhando mais e mais, vai nascendo uma silhueta. E vai aparecendo uma figura, mas ela nunca é obscena. No entanto, muitas vezes nós, porque lemos o mesmo texto dezenas de vezes, às vezes centenas de vezes, que é o nosso trabalho, o que acontece é que conhecemos-lo tão bem que achamos que tudo é demasiado óbvio e, portanto, corremos o risco oposto de nos tornarmos herméticos, porque somos o rato que conhece muito bem o labirinto e, portanto, vai logo para a saída. Mas um leitor normalmente só lê o livro uma vez, não é? Enfim, os meus leitores às vezes leem duas vezes quando são masoquistas, mas normalmente um leitor não lê duas vezes o mesmo livro, lê uma vez e, portanto, não conhece aquele labirinto tão bem como nós conhecemos. E por vezes cometemos esse pecadilho de sermos também demasiado herméticos. E eu já alterei livros porque sinto que errei, ou seja, que não fui eficiente como gostava de ter sido, que não comunico como gostava de comunicar. Tenho um livro que é Por Onde Vão os Guardas-Chuvas, que é este aqui, que eu decidi, quando pensei neste livro, ter o primeiro capítulo. Bom, na verdade ele saiu assim, mas a primeira ideia era um livro com 3 lombadas. Portanto, tinha um livro para crianças, depois aqui fazia outra lombada, tinha um livro para jovens, depois aqui fazia outra lombada e tinha um livro para adultos. E quando disse isto à minha editora, ela disse que eu era maluco, porque isto era caríssimo e, portanto, é possível fazer, mas era muito caro. E portanto, desisti dessa ideia, mas mantive a parte do livro para crianças e do livro para adultos, que é também uma designação que não me agrada, mas não, enfim, serve agora para falarmos sobre isto. Acontece que as primeiras edições deste livro, o primeiro capítulo era de facto um álbum ilustrado para crianças. E o segundo capítulo era um romance normal, a partir daí seria um romance perfeitamente normal. E esse primeiro capítulo era o contexto da infância de uma das personagens. Como é um livro grande, tem 500, 600 ou 700 páginas, depende da edição, essa personagem só aparece na página 300. E, portanto, já ninguém se lembrava daquele primeiro capítulo. E como não se lembrava, às vezes perguntava, mas o que é que isto está aqui a fazer? E às tantas, houve um crítico, como eu sou ilustrador e tinha feito as ilustrações, que até criticou o livro dizendo... E ele pôs para aqui umas ilustrações ao início, porque ele também não percebeu o que é que estavam lá a fazer,
só para se exibir, para mostrar que é ilustrador. E eu, não, a minha ideia não era, não era essa, e então decidi retirar esse primeiro capítulo. Continuo a gostar muito desse primeiro capítulo, talvez um dia eu publique separadamente, mas há esse problema, por vezes, que nós achamos que estamos a ser já demasiado óbvios. Aliás, eu nesse livro ilustrado, uma das crianças que está lá representadas, eu ponho o nome dela. E eu senti-me um pecador ao fazê-lo. Eu estou aqui a cometer aqui uma coisa de uma obscenidade, lá está, uma falta de subtileza. Estou a dizer ao leitor que o leitor não precisa disso, ele é inteligente o suficiente para perceber isto e muito mais. E até para perceber o livro e perceber coisas que eu próprio não desconheço. Mas não funcionou e, portanto, acho que também podemos tirar daí algumas conclusões e acho que a mim me fica bem corrigi-las. Bom, em meu caso, como falei há pouco, eu escrevo porque não sei fazer outra coisa, né? Mas também escrevo para todos, né? Escrevo porque posso, escrevo porque preciso e escrevo porque os demais precisam também. É um pouco estranho, né? Mas cada vez que escrevo, eu sinto que cada livro tem um caminho, né? Um caminho para chegar às mãos apropriadas, né? Eu tenho muitas experiências com leitores que me falam: você escreveu isso para mim. Essa história de você tem que ver tanto comigo. E não precisamente são leitores brancos ou leitores... Me passou em Coreia do Sul, né? Me ha passado em lugares que estão muito distantes de minha cultura caribenha, bulliciosa, né? E é muito importante para mim seguir fazendo esse exercício, seguir impulsando os livros, seguir tendo em minha vida essa magia, né? Esse poder que é a literatura. E bom, é muito sencillo, né? Talvez as pessoas podem falar: mas isso lo fazem todos os escritores, né? Mas esse é o meu sentido da escrita, né? Chegar às pessoas, mas as pessoas corretas, as pessoas apropriadas, as pessoas que vão a receber porque precisam esse livro em suas vidas, né? É algo assim. É pequeno, mas é assim. Bom, pessoal, acabou nosso tempo. Não. Muito obrigada, Afonso. Obrigada, Tereza. Continuem aí no FLI Araxá. Foi um prazer conversar com vocês. Temos livros ali. Tem a assinatura dos livros lá, por favor. Né? Nossos autores estarão ali para assinar os livros. Obrigado. Obrigada a todos.